Dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade às nossas ações curriculares de extensão do curso de Direito da UFMT de Tocantinópolis. Anteriormente, a gente teve a chance de falar com o doutor Ariósnes, juiz de Direito, com o doutor Saulo, promotor público, e com o doutor Giovanni, advogado. E agora nós vamos ter chance de ouvir a doutora Daiane, advogada. Farei uma breve apresentação sua, em seguida passo a fala para a sua apresentação, e depois teremos a chance de discutir com os nossos alunos e com as nossas alunas. Prestem muita atenção nesse currículo. Daiane Cristine Giacomo Ribeiro é advogada na área privada desde 2003, com escritórios em Tocantinópolis e Araguatins. Ela também atuou como conciliadora do Juizado Especial Cível em Tocantinópolis. Além disso, foi procuradora nos municípios de Araguatins, Santa Terezinha e Tocantinópolis. Presidiu a OAB seccional do Tocantins, subseção de Tocantinópolis. Ela é formada, tem graduação em Direito pela Fundação de Ensino Otávio Bastos, em São Paulo, é especialista em Direito de Família, Penal, Público e Previdenciário, e também exerce a advocacia pro bono para as vítimas de violência doméstica e é palestrante sobre a Lei Maria da Penha. Então, doutora Daiane, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente hoje e estamos ansiosos para ouvi-la. A partir de agora, a fala é sua. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer, professor, pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar podendo participar com esses alunos e obrigada a todos por ter disponibilizado esse momento para me ouvir falar um pouco sobre a advocacia. Quando eu fui pegar a trajetória aqui de um guia para esse nosso bate-papo, para esse nosso projeto, a primeira pergunta foi uma das perguntas que mais mexeu comigo. Ela falava assim: quem é você? E se eu fosse me definir, eu ia começar me definindo como filha, né? Como mãe, como mulher, como advogada. Porque eu sempre costumo falar que eu não conheço outra forma de materializar a minha existência se não for sendo advogada. Se não for defendendo direitos, se não for defendendo tese, se não for defendendo pessoas. É engraçado, meu filho, ele sempre se refere a mim como uma mulher que ama demais. Ele fala assim: a minha mãe é uma mulher que ama demais. Ela ama demais a profissão, ela ama demais a família, ela ama demais as outras mulheres. E é por isso, professor, que eu faço essa advocacia pro bono para vítima de violência doméstica desde que a Lei Maria da Penha foi instituída. Eu me formei na Faculdade de Ciências Jurídicas no interior de São Paulo e eu saí daqui, na época, a única pessoa que me apoiou aí foi meu pai, porque ele falava assim: você só vai conseguir olhar o mundo fora da sua caixa, que eu lhe criei, que a sua mãe lhe criou, se você for para bem longe, onde o teu sobrenome não vai te proteger. Você que vai. Então, meu pai, contra gosto da minha mãe, foi quem me apoiou a ir fazer o vestibular em São Paulo, na época era vestibular, e fazer a faculdade por lá. E quando eu me formei, eu sempre tive em mente de formar e retornar para Tocantinópolis, e estou aqui há 18 anos. E eu lembro, e todos esses estudantes aí de direito vão sair da faculdade com esse mesmo ideal. A gente sai da faculdade achando que é mais advogado do que os advogados que estão ali ralando. É engraçado isso, é muito interessante, porque você consegue ver, a faculdade de Direito ela é uma faculdade que ela te abre um leque, e você consegue ver a vida de uma outra forma. Respeito todas as profissões, mas eu realmente sou muito apaixonada pela advocacia. Para mim, um dia desse eu participei de uma reunião, não era de trabalho, e a pessoa perguntou para mim assim: eu estou falando com Daiane, mulher, ou a Daiane, advogada? Aí eu disse para ela que eu não conseguia separar. O meu espírito é um espírito de advogada. E eu não deixo a advogada lá na porta para entrar numa reunião. E era uma reunião, inclusive, sobre um sobrinho meu, né? Na escola, e sobre um sobrinho que eu estava como tia e não como advogada. E eu não consigo desvincular a advocacia da minha personalidade. Eu levo a advocacia como eu aprendi. E eu falo que eu aprendi com o melhor. Porque o meu pai, ele morreu vai fazer quase 9 meses. Era um homem que advogou. A última audiência do meu pai foi 1 ano antes dele falecer. Aos 91 anos. Uma audiência online. E o meu pai, ele amava tanto a advocacia que ele demorou muito tempo para aposentar. Porque na mente dele, ele achava que o fato de falar estou aposentado ia tirar um pouco o poder dele da advocacia. Então, ele gostava de falar assim: eu estou brigando
para aposentar. E não. Então, ele dificultou o processo dele de aposentadoria. E eu fui advogada dele. E eu costumava falar que era um dos meus clientes mais difíceis, porque ele dificultava. Porque ele não queria aposentar. E tanto é que meu pai aposentou aos 90 anos. E mesmo assim trabalhou mais um ano. E como ele sofreu um acidente, e ele era um homem muito orgulhoso de si, orgulhoso da sua profissão e do seu perfil, galanteador, boêmio. Então, como ele sofreu um pequeno acidente, teve que ficar dando um pouco de andar já, teve uma dificuldade, ele não queria mais vir para o escritório. Mas nós tínhamos o nosso momento dele vir e a gente deu o nosso bate-papo, que é o resumo do dia. E eu achava engraçado que sempre quando eu entrava em casa, que meu escritório fica em frente em casa, ele falava assim, e as novidades da rua? Ele falou, papai, tá sem novidade. E as novidades da advocacia? Eu falei, essa tem bastante. E a gente sempre conversava. Então, eu aprendi a advogar com ele. E uma das coisas que meu pai mais tinha orgulho era de ser conhecido como o advogado dos pobres. Então, eu saí da faculdade de Direito com vários cifrãozinhos na cabeça, achando que eu ia ficar rica, rapidinho, e que eu ia mudar o mundo. E cheguei nesse escritório, nessa mesa que eu estou hoje, que é a mesa dele, que algumas coisas eu fiz questão de não mudar. E eu lembro que eu cheguei cheia de planos, de ideias, porque meu pai era da máquina de escrever, amante dos livros. Várias noites eu dormia ouvindo tec, 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 de máquina de escrever, inclusive essa máquina que está aqui em cima, que eu preservo com muito carinho. E eu cheguei com aquele sonho, com aquele ideal, vou mudar o escritório, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pai, eu tenho um plano assim, 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 assim. E ele disse para mim, guarda todos esses livros, todas essas anotações, que eu vou lhe ensinar a advogar. E o primeiro local que meu pai me levou foi a cadeia. Tanto é que eu sou apaixonada por direito criminal. Eu sou apaixonada pelo processo do júri. Para mim, não existe nada mais empoderado, principalmente para uma mulher, do que um processo de júri. E eu fui a primeira advogada mulher a chegar aqui e advogar na área criminal. Tínhamos uma colega que morava aqui, mas ela não advogava. E aí eu fui a primeira. E fui na cadeia, né, com ele, cheguei lá na cadeia, aí eu falei assim, eu vou fazer o quê aqui mesmo? Porque, em primeiro lugar, eu nem gostava de direito penal na faculdade. Eu odiava direito penal na faculdade, eu odiava processo penal. Tanto é que se alguém pegar minhas notas, vai ver que minhas notas eram para passar, infelizmente, porque eu odiava direito penal. E cheguei lá na cadeia pública e eu falei assim, eu vou fazer o quê? Você vai conversar com os presos. Eu achei que ele fosse tirar os presos. E aí ele chamou o delegado da época, que era o doutor Evandro, e falou assim, essa garota aqui é minha filha, eu não tinha o AB ainda, porque meu AB eu tirei em 2003. E essa é minha filha, e ela vai fazer uma entrevista com os presos. Aí eu sentei, ele falou, não, você vai entrevistar os presos lá dentro. E me colocou na carceragem, e eu só ouvi o tec, que eu olho para trás, cadê meu pai? Eu estava fechada lá dentro da carceragem, no corredor, para conversar com todos os presos, que não estavam nem habituados a conversar com uma mulher lá dentro das grades, porque eu era a primeira advogada. E aí eu fui, entrevistei, os presos sabem mais direito do que a gente, viu? Vocês aí, estudantes, se eu já me ofereci para o professor Zanin para levar um dia a gente para conversar com os encarcerados, hoje eu participo do Conselho da Comunidade, estou na função de vice-presidente, a nossa votação foi ontem, e vocês vão notar que os presos sabem mais do que a gente. E sabiam muito mais do que eu, porque eu odiava direito penal. Então eu chegava lá e falava assim, eu tô por 1, 2, 1, parágrafo tal, tô com tanto tempo, tô com isso. E eu não sabia nada. Não sabia nada. Então eu só anotava e trazia as anotações para ele. E aí um dia, depois que eu visitei todo mundo, o pessoal da cadeia, ou alguns policiais, outros jogavam uma chacotazinha, tipo assim, como se diminuísse a capacidade nossa de mulher. E ele sempre falava, mas vai dar conta? Vai ficar nessa área? Por que você não vai fazer uma advocacia no direito de família, no processo civil? Você tem certeza que você vai ficar no crime? Eu falei, certeza eu não tenho, mas eu sou obrigada. E, como uma boa filha que eu costumo ser, e fui, e disso eu não tenho dúvidas. Tenho várias dúvidas, porque a vida da gente tem que ser feita de pontos de interrogação, por isso que a gente anda. Mas uma delas que eu não tenho é de que eu era uma boa filha para meu pai. Então eu obedecia. E aí, depois que eu fiz todas essas entrevistas, meu pai falou assim, agora você vai escolher um para advogar sem cobrar. E cadê meu cifrão? Eu achei que enriquecer, advogar sem cobrar. Eu falei, já sei, vou escolher um bem facinho, porque aí acaba rápido e eu tô livre. E escolhi, realmente, eu não lembro agora. Eu lembro o que ele escolheu para mim, mas eu não lembro o que eu escolhi, que foi algo bem fácil. E trouxe para ele e disse assim, esse aqui não serve. E aí ele foi e pegou um homicídio de uma mulher que matou o marido, esse foi um dos meus primeiros júris, ela matou o marido com um tiro na cabeça e a maior dificuldade de todas, ela não queria defesa, ela não queria ser defendida, ela queria simplesmente aceitar a pena dela. Então, para mim, isso foi um desafio. E aí eu vi que tudo que você aprende dentro da faculdade tem validade com a lei, né? Você tem que saber aonde procurar, aonde questionar, mas a realidade da advocacia aqui fora, ela é bem diferente do que a gente vê na faculdade. Esse curso de Direito em Tocantinópolis foi um curso
que eu, o meu pai e o doutor Giovanni atuamos assim na briga constante de lutar por essa faculdade. E no dia da aula inaugural, nós fizemos uma reunião, depois teve uma palestra do doutor Lócios, que eu assisti, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu fiquei muito lembrando do meu pai, porque é uma pena que ele não pôde estar. Mas ele participou de todo o processo e ele conseguiu ver que o nosso sonho, o nosso objetivo foi alcançado. Porque assim como eu, como meu filho define, eu sou uma mulher que amo demais, o meu pai era um homem que amava extra. E uma das coisas que ele tinha mais orgulho era a profissão dele. Ele adorava falar que era advogado. E eu cresci vendo isso. E assim que eu me formei, que eu vim para Tocantinópolis, e diante de todas essas dificuldades que até hoje as mulheres enfrentam, mudou muita coisa? Mudou bastante. Tivemos muitas conquistas, várias, e isso eu vou falar direcionado para as mulheres. Mas ainda temos muito a prosseguir. E há 18 anos atrás eu tinha uma resistência muito grande dos colegas do meio jurídico. Era como se eu fosse uma novidade. A realidade era isso, era uma novidade. E algumas pessoas ficavam meio que apostando até quando eu ia e se eu ia conseguir. Porque eu voltei, mas a minha intenção era ir para Minas. Eu sou apaixonada por Minas. Então, as pessoas meio que testavam até onde eu ia conseguir. Então, eu formei a minha profissão na base da raça. Eu sou advogada que ama os livros. Adoro o cheiro de livro novo. Gosto de papel. E me perdoe as pessoas que conseguem ler livro, aqueles no celular, igual a minha filha que lê muito, ela consegue ler. Eu não consigo, eu gosto do papel, eu gosto de folhear, eu gosto de ter as minhas anotações, porque foi assim que eu cresci. E aí, outra coisa também, o meu pai, ele não aceitava que eu fizesse a petição já direto no computador, porque ele queria me testar. E isso é um conselho que eu dou para todo estagiário que vem para o escritório. Não vá no Google. O doutor Google está aí para nos auxiliar, e é muito bom, nossa, vantagem. Mas se você for pego de surpresa e só tiver um papel e uma caneta, você vai deixar uma pessoa sem defesa, porque você está sem acesso à internet? Você está sem acesso a um livro? Então, a advocacia é algo que ela vai além dos muros da faculdade, ela vai além dessa globalização total, e eu vou, inclusive, falar o porquê alguns pontos eu sou bem contra. Porque nós precisamos desse contato. Para se fazer uma boa advocacia, você precisa desse contato. E eu sempre costumo falar para os meus clientes, quando eles me contratam, assim, o advogado, ele é a alma do cliente. A partir do momento que você me contrata, você tem que deixar de pensar nesse problema. E não só eu, assim como todos os outros colegas. Você tem que deixar de pensar nesse problema. A advocacia, ela é um vínculo que tem que ter entre o cliente e o advogado, da base de uma confiança tão grande, que ela ultrapassa até a confiança que você tem que ter entre homem e mulher em relacionamentos. Porque o que eu escuto nesse escritório, que é da base da ética, porque tem a ética profissional, eu faço o meu juramento, eu tenho um juramento a seguir, o que o cliente me conta aqui dentro, eu não posso contar para ninguém, eu tenho que guardar para mim. E o meu pai sempre falava assim, minha filha, você vai conseguir advogar muitos anos se você souber fazer a divisão. Qual é a divisão? Passou para casa, os problemas do escritório ficam no escritório. Eu nunca consegui, professor, confesso que eu nunca consegui fazer essa divisão. Eu advogo em direito de família, faço a opção para advogar pela mulher, porque eu vejo que, infelizmente, na separação ainda, nós mulheres saímos perdendo muito, então eu faço a opção para advogar para a mulher. E por diversas vezes, eu tomo raiva da outra parte, infelizmente eu não consigo ser tão pessoal, eu levo para o lado pessoal a outra parte, em direito de família. Em direito de família, nas separações, eu tomo raiva dos maridos. E às vezes eu levava isso para minha casa. Chegando a acontecer, o meu marido falar, não sou fulano. E às vezes meu pai também me chama a atenção, fulano é fulano, seu marido é seu marido. Eu tô vendo que você tá levando tudo para lá, você tá testando. Então, eu faço isso, e isso é um ponto negativo que eu vejo na minha profissão, porque eu tô trabalhando para mudar. Porque na vida da gente, a gente tem que estar procurando sempre evoluir, sempre mudar. O que você vê de negativo em você não pode ficar só reclamando, e sim tentar mudar. E na minha advocacia eu vejo isso, eu tenho uma raiva muito grande dos homens. Então, eu faço a advocacia pro bono para as vítimas de violência doméstica. Sou daquelas que vai da casa, que briga com os homens, aqueles que permitem, né? Porque tem uns que não permitem, nem me ouvir. Mas que briga, que aconselha. E se a mulher volta, eu não discrimino, mas eu continuo aconselhando aquela mulher. Um dia eu ouvi de um rapaz, que eu estava aconselhando a esposa dele, ele disse assim, eu fico muito feliz da minha esposa ter a senhora como amiga. Eu falei, não fique. Não fique, porque de hoje em diante o meu objetivo será fazer ela te largar, porque eu vou aconselhar ela todos os dias.
que existe algo que chama-se valor. E não é o que ela dá para você, e sim o que ela deixou de dar para ela. Então, assim, eu sou muito pessoal nesse sentido, de levar para mim, de trazer para mim, foi a advocacia que eu aprendi. Meu pai nunca deixou uma pessoa chegar aqui e não ser atendido, e não ser aconselhado. Eu não consigo. Então, eu consigo ver a minha profissão, mais ou menos isso, como eu não tenho um descanso da advocacia. Eu sou advogada lá na Fila do Pão, eu sou advogada sábado, eu sou advogada domingo, eu sou advogada à noite. Eu não tenho muita noção com o horário, porque eu durmo muito pouco. Então, eu sou a advogada que responde um e-mail, as mensagens, essa sou eu. É a forma que eu acho de contribuir um pouco com a minha sociedade. E no Conselho da Comunidade, onde a gente acompanha mais os encarcerados e a família, e aonde nós vamos combinar, professor, de nós fazermos uma visita dessas à cadeia pública de Tocantinópolis para os estudantes ver mais a realidade, é algo assim que cada vez que eu vou lá, não sou eu que estou ensinando ou eu que estou auxiliando o encarcerado, e sim eu aprendo com eles. Porque vem todo um histórico cultural da profissão, da sociedade, entendeu? Então, alguns estão ali. Tinha o pessoal falava assim que a cadeia pública foi feita para preto, pobre. Sempre tem quem fala assim. Mas a cadeia pública não foi feita para preto e pobre. A cadeia pública ela foi feita para todo mundo. Só que, infelizmente, as classes mais vulneráveis, os menos favorecidos, são quem estão lá dentro. Se você for fazer um estudo de quem está lá, você vai ver que são pessoas que não tiveram não tiveram oportunidades, ou a pouca oportunidade que teve, não conseguiu pegar. E aí é onde eu vejo a gravidade do Estado. Por quê? O estudante de direito, já no primeiro semestre, né? Porque vocês falam por período, eu falo por semestre. No primeiro semestre, ele já tem que ter, para mim, uma noção de direito constitucional, de ler a Constituição. E lá na Constituição, se você começar a ler, você vai ver o quanto são as promessas que o Estado lhe dá. O salário mínimo vai ter que suprir isso, temos direito a isso, a lazer, não sei o quê, E, ao mesmo tempo, o Estado coloca no papel o que ele deveria dar, ele não dá. E, ao mesmo tempo, ele pune o próprio comportamento dele. Porque nós temos encarcerados que estão encarcerados por falta de oportunidade. De quem é a culpa dele? Dele, cidadão? Não. Eu vejo a culpa maior do Estado. O Estado deixou a desejar e o Estado puniu, delegou, como eu digo, é igual quando você está brigando com criança. Ele não assume a responsabilidade que ele deveria ter. Então, aqui, ele deixa de dar e ele mesmo pune. Eu fiquei como presidente no triênio da sucessão de Tocantinópolis, no triênio de 2016 a 2019. Eu fui a primeira presidente mulher aqui, né? Ganhei por diferença de um único voto do meu colega, uma pessoa que eu admiro muito, o professor Zanindes, que foi, inclusive, passou por vocês antes de mim, que é o doutor Giovanni, uma pessoa que eu admiro, um criminalista excelente, e sempre que a gente se encontra, a gente conversa sobre os nossos problemas na advocacia. E é engraçado que eu e o doutor Giovanni, em relação a vários pontos do direito e da advocacia, no exercício da profissão hoje, somos muito parecidos. A conduta da ética, isso daqui já é a última versão renovada, que foi o último presente do meu pai. Hoje em dia, nós estudamos o Estatuto, o Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da OAB para passar na OAB. E os alunos vão entender, os bacharéis de direito vão entender que o advogado, tão sonhado, a carteirinha vermelhinha aqui, que tanto sonha, eles só são advogados depois que eles fazem um juramento perante a ordem e que eles têm em posse ou essa carteirinha ou uma declaração. E essa é a tão sonhada carteirinha e que eu, vou ser bem sincera, gente, carrego na bolsa porque eu tenho um amor pela minha carteirinha, porque eu sei o que eu passei para consegui-la. E no Estatuto do Código de Ética, tem vários... O nosso comportamento, a nossa profissão, ela é dirigida por comportamentos. Nós temos que seguir algumas regras. E que hoje, infelizmente, professor Zanin, os nossos colegas não seguem. E durante todo o tempo que eu estive à frente da presidência da subseção, eu sempre lutava para se fazer reciclagem com os jovens que chegam e com os que já estão aqui, que eu costumo falar que somos a velha guarda. Eu tenho orgulho de ser da velha guarda. E ensinar esse respeito que nós temos que ter um pelo outro. Que, infelizmente, na nossa profissão, e eu não vou saber definir para o senhor, se é, ou para os seus alunos, para os queridos alunos, se é por ter tantas faculdades de direito,
ou se é pela evolução constante de uso errado da liberdade de expressão, que as pessoas desaprenderam a se respeitar. Hoje, por mais liberdade de expressão que você tenha, você se esquece daquela outra coisinha que você tem que aprender na faculdade, que é o seu direito termina aonde o do outro começa. Então, é o respeito. Nós desaprendemos o que é o respeito. E dentro da minha profissão, infelizmente, eu vejo muito isso. Inclusive, nós temos advogados que fazem aquela propaganda na internet, né? Que é, deixa eu ver se eu lembro o nome. Os TikTokers, né? Tem colegas que fazem TikTok. Beleza. Mas o nosso código de ética proíbe. Começa. Tem colega que vai nas redes sociais e fala, eu tenho aqui uma pessoa que me auxilia, que traz clientes para mim. Beleza, maravilhoso. A propaganda do advogado é o cliente, mas o nosso código proíbe. Tem colegas que vão nas redes sociais e falam assim, você tem direito a isso, a isso, a isso. Acabou de sair, agora eu estou terminando a minha pós em direito previdenciário, e fala, acabou de sair a IN, se você procura um advogado, mas já dá o caminho das pedras todo. Beleza, vale, temos que levar o conhecimento jurídico para a sociedade mesmo, mas o nosso código proíbe. Então, tem vários comportamentos que o nosso código proíbe. Nosso código é um código que está morto, é um código que está morto, assim como várias leis que estão mortas no nosso país e elas estão no papel. Eu sou uma eterna estudiosa da Lei Maria da Penha. Para mim, como profissional e como mulher, não existe uma lei que seja mais bonita na sua essência, que traga carregada em si uma história tão assim, tão apaixonante e tão intrigante ao mesmo tempo. Mas ela tem eficácia? Ela tem? Será se tem? Porque eu já ouvi de um juiz, na minha atuação, com uma advogada pro bono de uma mulher, onde o agressor queria fazer o acompanhamento psicológico que a lei fala, e eu ouvi do juiz. Doutora, quem vai fiscalizar essa pessoa aí que vai fazer o acompanhamento psicológico? A senhora? E eu estava doando meu serviço para a vítima. E ele falou num tom de deboche assim, coloque aí, a advogada será babá do réu. Eu sou uma pessoa muito... Como é que eu posso falar? Muito educada. Aí eu falei, doutor, não podemos trocar esse babá por um outro nome, não? Eu faço questão de acompanhar, não tem problema nenhum. Ele, doutor, esse negócio não vai funcionar. O município não tem condições de oferecer isso aí? Esse rapaz não vai sozinho, a senhora não tem tempo, a senhora não vai ser babá. A senhora está parecendo aquele povo lunático lá da UFT. E me comparou com os estudantes. Eu falei, opa, então se eu estou parecendo os alunos da UFT, doutor, agora eu vou ter isso daí como um elogio. Porque os alunos é que fazem a história ser diferente. Eu nunca vi a história ser mudada por uma pessoa que já está, muito tempo na lida. Quem muda a história, quem muda as leis, são pessoas que sofreram lá na sua essência. E aí, com muita luta, ele acabou por aceitar. E aí eu fiz, assim, tem coisas que a gente não consegue resolver, mas isso, gente, vocês só vão conseguir fazer depois que vocês tiverem aí uns 15 anos de advocacia. Viu? Esse é o conselho. Então, tem coisas que você não consegue fazer na lei, você vai fazer na força. 15 anos de advocacia. Eu cheguei com o rapaz e disse assim, ou você vai para as consultas psicológicas sem meu acompanhamento, e vão trazer só o laudo, ou eu vou mandar ele dar uma surra bem dada, porque aí você não vai para lugar nenhum. É claro que eu não ia fazer isso, gente, mas eu tinha que fazer alguma coisa para fazer com que o juiz visse que se está na lei, ele tem que aplicar. A lei, a letra da lei, ela é fria. Porque se tem um magistrado ali para se colocar um pouco da emoção, mas sem colocar tanto o posicionamento dele. Então, as sentenças, elas têm que virem justificadas. E o que é uma sentença? Sentença é aquilo que se dá no final do processo, que não chega a ser o final do processo, porque tem recursos. Mas é aquilo que se dá no final de um processo e que o juiz tem que justificar o porquê que ele está decidindo pelo artigo tal, por pena tal, e assim. Eu acredito que talvez só eu e o professor Zanin vamos lembrar dessa história, porque a maioria aqui deve ser muito jovem, porque com a evolução da sociedade, as pessoas estão entrando cada vez mais jovens na faculdade. Mas se vocês forem estudiosos, vocês vão saber. No assassinato daquela atriz, Daniela Pérez. A Daniela Pérez, que foi assassinada por um rapaz que até hoje não se sabe se tinha ou não um relacionamento com ela. Mas eu estou contando essa história, que era o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás, que foram os acusados. Eu estou contando essa história por quê? Porque aquela mãe, que é a Glória Pérez, e a Globo ela tem uma força muito grande, e a Globo, por anos e anos e anos, ela fez história e ainda faz história. Às vezes pro lado errado, mas a Globo ainda faz história, porque a Globo ainda entra em todas as casas. E aquela mãe, ela conseguiu fazer um abaixo-assinado
e mudar completamente a lei penal para aquele crime, colocando um agravante em cima dela. E assim como teve o caso da Daniela Pérez, teve outros e outros e outros, porque a lei ela muda de acordo com os costumes, a lei ela muda de acordo com a história. E me desculpe, professor, o que eu vou falar, mas eu não consigo acreditar muito em um colega que diga para mim que não goste de história. Ele não vai ser um bom profissional. Nós temos que valorizar as pessoas que lutaram antes da gente, nós temos que valorizar as pessoas que sofreram antes da gente, nós temos que valorizar as pessoas que morreram para nós termos a liberdade que nós temos hoje, inclusive de estar nesse bate-papo e eu poder falar o que eu quiser, e o aluno poder falar para mim o que ele quiser, e eu respeitar o que ele fala e ele respeitar o que eu falo. Então, aquela pessoa que chega para mim, principalmente se for na área do direito, e fala, nunca gostei muito de história, para mim eu já não consigo ver com bons olhos. Porque nós precisamos valorizar a história. E quando eu cheguei aqui, meu pai gostava de presentear em livro, né? Aqui não era só essa estante, eram várias estantes. Agora que eu tentei minimizar as estantes por causa da minha alergia, fiz um arquivo com as outras estantes. Então ele falava assim, meu pai, e isso eu achava muito injusto, viu? E eu reclamava muito para ele isso, porque esse escritório sempre teve estagiário. Meu pai sempre abriu as portas. Aqui já passaram vários. Aí meu pai sempre abriu as portas, eu aprendi e continuo abrindo as portas do meu escritório para todo mundo. E aí eu falava assim, pai, para fazer isso aqui, eu vou aonde? Tem um livrinho bem fininho da capa verde, você vai achar lá. Ele nunca me respondeu uma dúvida. Nunca. E aí, quando eu cheguei aqui com a minha pompa de eu sou advogada, e quando eu peguei a minha carteira, então ninguém me segurava. Eu chegava nas rodas de conversa, eu achava que eu poderia falar mais do que eu ouvi. Eu falava, eu dava minha opinião, e tinha o pessoal da velha guarda, sempre me olhava um pouco atravessada. Aí um dia meu pai trouxe esse livro de presente para mim, que ele comprou um sebo em Goiânia, que chama A Emancipação Sócio-Jurídica da Mulher. Quando a mulher precisava ser emancipada para poder falar. Aí aqui tem vários tópicos de relacionamentos. Tem a mulher e a prole, chamava até os filhos de prole. A mulher e a igreja, a mulher e a sociedade, a mulher e o marido, as funções do marido. Aí eu fiquei, gente, isso é algo que me deixou um pouco confusa. Eu falei, mas meu pai quer que eu seja livre e me expresse? Ou meu pai quer que eu seja uma mulher à moda antiga? Eu não estou conseguindo entender. E fui conversar com a minha mãe, e minha mãe disse assim, você tem que perguntar para ele. Eu falei, pai, qual a intenção desse livro? Ele, a intenção desse livro é você aprender a valorizar aquelas que lutaram antes de você. E como a vida antes era tão difícil. E como hoje os caminhos para você estão mais facilitados. Não que você não vai poder travar suas próprias lutas. Mas com esse livro você vai aprender a ouvir mais. Para valorizar as histórias. E aí eu comecei a ouvir mais. Nas rodadas de conversa com o advogado. Porque a advogada adora contar história e vantagem. Mas eu comecei a ouvir mais. E com isso eu aprendi muito mais. Então, hoje, eu falo que eu sou ainda uma advogada inacabada, porque por mais que eu tenha 18 anos de profissão, eu tenho muitos planos. Então, às vezes, quando eu vejo uma pessoa que vem trabalhar aqui comigo, um estagiário, eu vejo que ele chega, que ele fala, que ele está mais pronto, mais preparado do que eu fico olhando e fico pensando comigo, gente, a realidade é tão diferente. E aí, quando é uma mulher, eu sempre dou esse livro para dar uma olhadinha só no índice. Quando é um colega, eu desço a taca mesmo de realidade. Mas quando é uma mulher, eu sou mais cautelosa, sou mais carinhosa, eu sou defensora das mulheres. E hoje, professor, quando se pergunta lá naquele guia que o senhor passou para a gente, quais são os principais problemas, os 3 principais problemas que eu consigo destacar hoje no âmbito da minha profissão, eu tentei resumir assim o máximo, porque eu vejo vários problemas no âmbito da minha profissão. Por quê? Hoje em dia, o mercado profissional, e principalmente da área do direito, ele está todo dia, chovendo. Chovendo bacharéis em direito. E alguns saem da faculdade muito despreparados, muito cru. Às vezes passam por um processo da ordem, né? Que algumas pessoas já levantaram uma bandeira que era contra o exame de ordem. Eu sou completamente a favor do exame de ordem. Porque o exame de ordem ele faz um filtro. Ele faz um filtro do aluno que brincou os 5 anos de faculdade ao aluno que aproveitou os 2 momentos da faculdade, o lazer e o estudo. Ele faz esse filtro, ele consegue fazer esse filtro. Então, nós precisamos desse filtro que chama exame de ordem. Porque a advocacia, nós brincamos com vidas. Todos os dias chegam à minha mesa um problema de uma pessoa que para mim parece fácil, mas para ele está custando muito. Entendeu?
vou levar como exemplo uma aposentadoria. Uma pessoa que está passando até fome, como a minha mãe costuma falar, vendendo almoço para comprar janta. E traz para esse profissional aqui. E esse profissional vai lá, faz aquela defesa, faz aquela ação, consegue, e aí cobra um extra, bem extra mesmo. Aprisiona aquele cliente durante muito, muito tempo. Então, assim, nós brincamos com vida. Ou deixa, como eu vi um caso aqui, não é meu, e não é de colega aqui do Tocantins, é um colega do Maranhão, uma pessoa trouxe para dar analisada porque o colega não estava mais. Porque até isso a gente não pode. O advogado não pode entrar dentro, hoje é processo eletrônico, o advogado não pode entrar dentro do processo eletrônico sem pedir autorização para o colega. Porque fere o nosso código de ética. E esse senhor trouxe esse negócio aqui para eu analisar e ele perdeu toda a ação porque o colega lá do Maranhão deixou de juntar um único documento. Que foi juntado depois, mas que naquela oportunidade ele deixou de juntar um único documento. Ele acabou com a vida de uma pessoa por um único documento, uma folhinha de papel. Ele acabou com a vida de uma pessoa. É como se fosse um cirurgião que abre a barriga da pessoa, faz a cirurgia, esquece um tesouro lá dentro, 2 dias depois a pessoa morre com infecção. É a mesma coisa. Então, quando você vai para uma faculdade de direito, se você vem para a advocacia, ela é o ramo do direito mais difícil. Ela suga você. Você nunca deixa de estudar, você não pode deixar de estudar. As leis, elas estão mudando numa como é que diz? Numa rapidez tão grande que às vezes a gente não consegue acompanhar. Eu tenho uma filha pré-adolescente e um menino de 8 anos. Às vezes eles mesmos chegam e falam, mãe, tu viu que aconteceu uma novidade assim, 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 porque às vezes nem eu consigo acompanhar. Eu escuto da vizinha, o Dr. Google, que senta... Gente, é a coisa mais engraçada do mundo é o Dr. Google. A pessoa senta na sua frente, isso acontece muito comigo, ela senta na minha frente e diz assim, doutora, eu tô com um problema assim, o problema é assim, 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 mas eu já sei a solução. Eu pesquisei no Google e a senhora tem que fazer assim, 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 assim. E nesse ponto eu aprendi um discurso que eu só faço a repetição dele que eu aprendi com meu pai. Se você já sabe a resposta que o Dr. Google já lhe passou, por que você vem tomar meu tempo? Faça você a sua defesa. E, infelizmente, nesse ponto, futuros colegas, vocês terão que ser mais duros, desde que vocês não sejam viciados no Dr. Google. Usem a internet com moderação, porque vai chegar um momento que talvez você não vai ter ela para lhe auxiliar. E você vai perder a oportunidade de fazer uma boa defesa, onde você tem só uma caneta e um papel na mão, porque o Google não está ali para lhe auxiliar. Então, que faculdade é essa que você fez? Que advogado é esse que você quer ser? E a profissão da advocacia ela é tão importante, professor, que não existe nenhuma outra que antes não exige a advocacia. As profissões que eu digo assim, que são tão almejadas por todos os estudantes de direito. É raro o estudante de direito que você vê entrar na faculdade de direito. Eu era de uma turma de 37. E no primeiro dia, o professor já perguntou assim, quem quer ser juiz? Quem quer ser promotor? Levantou comigo. Quem quer ser advogado? Levantou 3, um dos 3 era ele. Aí ele disse para mim assim, já tem a cara de sofredora, porque vai sofrer. Porque a advocacia não é fácil. E a advocacia não é profissão para covardes. Com todo o respeito que eu tenho pela magistratura, o juiz ele tem a instituição da magistratura para proteger. Com todo o respeito que eu tenho pelo Ministério Público. O Ministério Público tem a instituição Ministério Público para proteger. E, professor, acusar é muito fácil. Defender é difícil. O doutor Saulo já ficou chateado comigo algumas vezes quando eu falei isso, né? Doutor, eu acho que acusar é tão fácil. Ele, doutora, a senhora não entende, não é não, porque às vezes você pega fulano, mas acusar é fácil. Agora, fazer uma boa defesa é difícil demais. E eu sempre levo pro crime, pro lado do crime, porque é a minha paixão, porque tem pessoas que elas já vão pro júri, professor, elas já vão condenadas. Você é apenas um personagem que está lá tentando fazer uma defesa porque aquela pessoa já está condenada. Porque o júri tem um corpo de sentença, que são os jurados, e eles que decidem. Não é o juiz. O júri, todos os crimes que vão a júri, que são aqueles que têm morte, homicídio ou tentativa, eles são julgados pelos seus pares, pelos seus iguais, pelas aquelas pessoas que seguem uma lista lá, que é escolhida pela próprio Tribunal de Justiça, né? Você tem que ter algumas coisas para se encaixar, mas ele é meu vizinho, ele é aquela pessoa que é vizinho da pessoa que faleceu, né? Da pessoa que morreu, ele é vizinho de um parente da vítima, ele é amigo. E quando é uma cidade pequena, é muito mais difícil. Ele já vai condenado e ele já vai até com tanto de ano de sentença, porque o povo já procurou lá no Google, o Google já disse, como se tal, tantos anos.
tantos anos. E o advogado é quem? O advogado é aquele lá que está lá tentando fazer o milagre, porque nós advogados somos milagreiro, nós somos o psicólogo, e somos tudo mais um pouco. Mas é uma das profissões mais bonitas que tem. E para você passar para o próximo nível, como dizem alguns colegas, você tem que passar pela árdua profissão da advocacia, que é aquela de trabalhar todos os dias, de procurar uma defesa de quem, às vezes, nem defesa tem. Vem do histórico. Eu lembro que, assim que eu fiz o meu primeiro júri aqui, dessa moça que meu pai me obrigou, né? Ela foi absolvida. E aí, na época, eu fiquei muito empolgada. Eu achei assim, meu Deus, eu dei conta mesmo, eu fui sozinha, eu consegui, fiquei me achando. E eu lembro que no dia do júri, o juiz da época, que era o doutor Nilson, me chamou no canto e falou bem assim, doutora, a senhora é casada? Eu falei, não, senhor. Ele falou, pois é. Pois, se a senhora for procurar um marido para casar, a senhora tem que procurar no outro estado, porque depois de uma defesa dessa venda aí, então, não tem homem que se aproxime da senhora. Porque eu levei muito para o lado de que a minha cliente, ela não tinha agido com vingança, que foi como o promotor da época tentou colocar, que ela premeditou e foi uma vingança devido aos maus tratos que ela sofria. E eu fui tentar explicar para ele o que seria uma vingança por toda dor que ela tivesse ocasionado, eu me colocando no lugar dela, o que seria uma vingança. E eu acho que eu apertei um pouco demais o freio na minha imaginação de uma possível vingança. E teve muito requinte de crueldade na minha vingança, muita dor na minha vingança. E aí o juiz me chamou, falando que eu não ia achar mais marido aqui nessa região, não. Porque qual que ia querer se aproximar de uma mulher que tem uma mente tão boa com uma vingança tão dolorida, como é que eu coloquei dentro do júri? Mas e aí, depois de 15 dias, nós tínhamos um outro júri para fazer em Araguatins. E esse eu não ia atuar, porque era algo que eu como diz os colegas, eu sou uma advogada que eu tenho os meus princípios muito enraizados em mim. Se eu não acredito naquilo, eu não consigo fazer. Então, eu tenho isso comigo. E essa defesa lá era um cara que tinha matado a esposa. E depois ele construiu um banheiro em cima. Ele enterrou e construiu um banheiro em cima. E aí, meu pai foi fazer a defesa só, né? E na fala do promotor, o promotor já começou a pegar no meu pai, tipo assim, ele é tão culpado que a própria filha do advogado, que é advogada nos autos, deixou de atuar na defesa do júri hoje por não acreditar na inocência dele. E aí eu fiquei com aquilo, porque o rapaz foi condenado, né? Isso há 18 anos atrás, o rapaz foi condenado e eu fiquei com aquilo. Eu comecei a questionar minha profissão. Falei, gente, ele foi condenado por minha causa, será? Eu deixei de atuar, e aí o promotor usou muito isso, mas depois, com o tempo, eu fui estudando, vendo o caso, revendo tudo que tinha acontecido lá no júri, eu vi que realmente a responsabilidade não foi o fato de eu estar ali só auxiliando. Porque quando eu não fazia defesa, eu era auxiliar do meu pai, porque o que ele mais gostava era de falar que ele me tinha ali como assessora. Minha filha que é minha assessora, é advogada, tal, tá aqui aprendendo. Então, ele mais gostava de falar isso, era de me ter na plateia. E o que eu mais gostava do meu pai é porque todas as vezes meu pai era o primeiro da plateia. Todas as vezes que eu fui dar uma palestra. Era interessante que era palestra sobre Lei Maria da Penha, sobre ensinar a mulher empoderamento feminino e tudo. E só tinha um homem. Era ele, na primeira fila, com os cabelinhos brancos. Então, isso, assim, eu fiquei um tempo sem conseguir fazer isso, agora que eu estou retornando, devido ao fato dele não estar na primeira fila. Então, para mim, foi algo que pesou e tem pesado. Mas eu estou conseguindo superar isso. E aí, uma das coisas que eu vejo, assim, todos os dias, nós, do profissional do direito, nós temos que lutar, matar um leão por dia, e alguns colegas acrescentam nesse, que acho que é um meme que fala, matar um leão por dia não é difícil, difícil é de desviar das antas que a gente encontra pelo caminho. E é verdade, infelizmente. Então, todos os dias a gente lida com o profissional que não é profissional. E se você for, que a nossa instituição, a ordem, ela está aí para fiscalizar. A ordem, infelizmente, a nossa classe de advogados não é uma classe muito unida, não é. Por mais que a gente tenha trabalhado muito para isso, mas não é uma classe muito unida. E a ordem, ela está aí para fiscalizar, mas ela tem que ser provocada. E ela tem que ser, não é só provocada, não, ela tem que ser assinada mesmo. Não existe denúncia junto à nossa instituição que você não tem que assinar. Então, você já vai lá sabendo que você vai ter aquele colega como inimigo o resto da vida. Mas, gente, eu não tenho problema em ter inimigo, não. Pode entrar na fila. Entra na fila. Porque quem advoga para a mulher em Lei Maria da Penha, ela tem uma lista de homens que falam, já chama até o nome mais bonitinho, que chama de megera. Então, assim, só entrar lá na lista, vai pro finalzinho lá da fila, eu não tenho preocupação com isso. Já peguei esse título para mim, não tenho preocupação. Mas é o tempo que isso requer, entendeu? Às vezes eu deixo de fazer uma coisa para denunciar um colega que não leu o código de ética, só leu para poder passar no exame. Então, assim, essa é uma tecla que eu tenho batido muito em cima das faculdades de direito. Exigir mais do código de ética. É uma da tecla que eu bato muito em cima da nossa instituição, da nossa OAB, exigir mais do código de ética. O nosso código de ética, como dizem os colegas aí que são mais jovens, né, na profissão, nosso código de ética está saturado, está ultrapassado, tal que seja, mas é o que está valendo. E se está valendo, eu tenho que seguir. Mudamos os tempos, hoje nós temos a modernidade da internet. Eu estou podendo conversar com vocês aqui, vários aqui, e
uma distância que eu nem sei onde eles estão. Né? É uma modernidade? Beleza. Mas até onde isso vale para o relacionamento de direito, o relacionamento jurídico? O segundo ponto, professor, que eu coloquei de principais problemas é justamente isso, a inacessibilidade que a internet trouxe para o relacionamento justiça e cidadão. Eu vejo o processo eletrônico, com todo respeito, como uma falsa facilidade. Como que o processo eletrônico deveria ser usado? Eu posso acessar o processo daqui? Beleza. Se vocês quiserem vir conhecer meu escritório, tá de portas abertas, podem vir. Vocês vão ver que meu escritório tem várias pastinhas. Porque o que já aconteceu conosco? Já aconteceu de um processo, antes de ser digitalizado, e quando foi digitalizado, perder folhas. Ou o sistema... E aí, os colegas, isso aconteceu na comarca de... Acho que foi Taguatins. E aí, o profissional veio atrás de quem? Renato Jacobo, o amante das folhas e dos livros. E conseguiu a cópia do processo aqui, papai entregou, digitalizou, ficou bonitinho o processo lá. Então, devido a isso, tudo que eu protocolo, eu imprimo. Eu guardo, eu faço uma pastinha. E, quando você vai olhar para esse processo digital, para esse processo eletrônico, interessante? Bastante. Consegui acessar, consegui ver o processo aqui, eu que gosto de estudar de madrugada, trabalhar de madrugada. Consegui acessar o processo aqui 3 horas da manhã, consegui. Não precisei me deslocar até o fórum para pegar? Não precisei, beleza, foi ótimo isso. Mas teve uma audiência de conciliação. O que é uma audiência de conciliação? É onde fica o conciliador, que eu já exerci essa profissão de conciliador, que tenta fazer um acordo entre as duas partes. Não precisa nem de advogado lá. Né? Tanto é que os que são assistidos pela Defensoria Pública, raramente a Defensoria Pública comparece nas audiências de conciliação. Não vou mentir, posso estar enganada, mas eu nunca fiz uma audiência onde a Defensoria Pública é parte na audiência de conciliação e o defensor estivesse presente. Porque a demanda deles é muito grande, eu até entendo. Chega a ser humanamente impossível. Mas beleza, não era isso que eu queria falar. O que eu queria falar é que partiu para a audiência de instrução e julgamento, onde se vai ouvir testemunha, eu chamo as testemunhas aqui para o meu escritório. Beleza? Fico aqui numa mesa que está aqui na frente, que essa aqui é a mesa que é do meu pai. Eu quase nunca uso ela, só para fazer audiência. Então, às vezes, eu fico sentada nessa mesa do meu pai e coloco uma pessoa, a pessoa que vai ser ouvida na mesa da frente. Ou, quando está dando muita interferência, eu coloco na antessala do secretário. Beleza. Chega uma testemunha, professor, ela mente que não sente. Já ouviu esse ditado? A pessoa mentir que não sentir? Como que você vai contraditar? Como que o juiz pede assim, ó, faça um ângulo da sala, doutora. Eu faço. Beleza. E depois? Depois que eu fiz um ângulo, cadê? Pode outra pessoa entrar. Eu fiz uma audiência esse dia de instrução e julgamento, onde o colega advogado estava instruindo a testemunha. Antiético, imoral, e eu levantei isso várias vezes, bati nessa tecla. E aí ele falou, doutora, como que a senhora está sabendo que a senhora está tentando adivinhar? A senhora adivinha que eu estou instruindo a testemunha? Eu não estou instruindo a testemunha, não, doutora. Estou calado aqui. Ele não estava, sabe por quê? Porque a testemunha toda hora olhava assim. Eu tive sensibilidade de olhar esse detalhe. O juiz teve sensibilidade de olhar esse detalhe? Não teve. Ele foi contraditado pelo meu questionamento? Não foi, porque eu não consegui provar, não estou lá dentro. Então, isso prejudica a parte. E no crime? No crime que nós estamos mexendo com uma vida inteira. O nosso ordenamento jurídico, o professor, ele é bonito no papel, mas ele é cheio de falhas e de injustiça. O que se tem mais hoje em dia, e isso não é demagogia, isso não é conversa de preso, são inocentes presos. Olha, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, isso há 15 anos atrás. Nós pegamos uma defesa de um rapaz, e onde a mulher ficou em coma, a vítima. Ele respondeu todo o processo com a vítima em coma, as testemunhas, foi ele, e ele batendo em cima daquela tecla, não foi eu, doutora, não foi eu, eu não fiz isso. E eu sempre falo para o meu cliente, eu não aceito mentir para mim, a mentira quem conta sou eu. Você está me pagando para fazer a sua defesa. Eu é que vou falar o que convém você falar e o que não convém você falar. Eu sou sua alma agora. Eu decido quando você fala e quando você não fala. Eu decido o que é melhor para o seu processo, e não mais você. E ele sempre batendo naquela tecla, não foi eu, não foi. Só que as testemunhas estavam muito convictas. E eu cheguei a questionar o meu pai, falando assim, pai, foi esse rapaz tá mentindo pra gente. E meu pai falava, minha filha, ele não está mentindo pra gente, tem algo errado. E na última audiência, depois que ele já estava preso há, eu não lembro se foi 6, 7 meses, a senhora foi ouvida, ela saiu do coma. E quando ela foi ouvida, a primeira pergunta que o juiz fez presencial para ela foi que a senhora está conseguindo identificar a pessoa que invadiu a sua casa dentro desse local? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para todo mundo e disse, não, ele não está aqui. A senhora tem certeza? Olhe bem. E ela olhou para um lado, olhou para o outro, doutor, ele não está aqui, ele está sentado lá fora. Eram várias audiências criminais e lá fora tinha outros presos. O que fez o crime dessa mulher não era o meu cliente. Ele puxou uma cadeia de 7 meses sem ter culpa nenhuma.
Tanto é que, quando acabou a audiência, o juiz liberou ele e falou para ele assim: se o senhor quiser, o senhor tem direito de entrar com ação contra o Estado e ser ressarcido por isso. E aí ele disse: doutor, nunca mais o senhor terá notícias de mim. Eu não vou entrar com ação contra o Estado, porque eu não quero mais saber. Aquele lugar não é para mim. O fórum não é para mim. E foi dito e feito, tem 15 anos eu nunca mais ouvi falar dele. Nunca mais. É um cliente meu que não teve retorno. E tem, a maioria das vezes, infelizmente, alguns não têm retorno. Eu já cheguei a acontecer de tirar um aqui, ele ser preso lá no Porto Franco, a polícia me ligar do Porto Franco: doutor, nós estamos com fulano aqui, ele foi preso furtando, e ele disse: não, eu furtei porque eu tenho que pagar advogado. Porque eu disse para ele que era a última vez que eu ia tirar ele de graça, e ele ia ter que sair, ia ter que trabalhar e me pagar. A profissão dele é o que? Furtar. Então ele foi furtar lá no Maranhão, ele não quis mais furtar aqui, ele foi furtar no Maranhão e disse pro policial: não, eu tô furtando porque eu preciso pagar a minha advogada, que é fulano que mora também, não pode ligar pra ela. E deu o telefone, a polícia me ligou. Eu falei: pai, não vou lá não, porque eu não vou passar por uma vergonha dessa, gente, agora eu não tô tentando fazer meu nome. Mas são as histórias que acontecem na advocacia, são histórias, algumas bem tristes, mas outras são até engraçadas, como esse caso. E quando eu era estudante, eu fazia um estágio na Procuradoria do Estado em São Paulo, no interior de São Paulo, e aconteceu lá também com um rapaz o mesmo caso. Ele foi preso injustamente, o processo correu, ele ficou muitos anos, só que o caso dele foi muito mais grave. Ele ficou muitos anos preso, muitos anos mesmo. E no final se descobriu que não tinha sido ele. Só que com ele aconteceu algo muito pior. Ele pegou AIDS dentro da cadeia. E aí foi orientado a entrar com ação contra o Estado, ele entrou com ação contra o Estado, mas ele se revoltou de uma forma muito grande, né, do Estado. E eu trabalhava na Procuradoria, então um dia ele chegou lá dentro da Procuradoria falando que ia matar todo mundo, que todo mundo ia sentir a mesma dor que ele, com uma seringazinha, e gritando lá comigo e com o procurador e mais um outro estagiário que estava, que nós íamos todos ser infectados, essas coisas assim. Mas você vê o desespero. E aí depois o meu chefe sempre foi um cara muito humano, muito tranquilo, aos poucos ele foi conseguindo convencer o rapaz e o rapaz desistiu do intuito dele, que era fazer nós, funcionários do Estado, pagar com a mesma moeda o grande erro que o Estado tinha cometido com ele. Porque, infelizmente, o Estado todos os dias comete erro. E eu vejo que, com o processo eletrônico, os erros têm se repetido muito mais, professor. Tem se repetido muito mais. Esse caso em que o colega estava instruindo a testemunha, isso daí não tem nada a ver com crime, é relacionado a bem patrimonial, que ele estava instruindo a testemunha, o promotor teve um olhar mais humano e deu um parecer bem favorável ao meu cliente, porque ele entendeu o quanto a testemunha tinha sido instruída. Mas o juiz, quando eu comecei a contraditar e questionar o colega, o juiz não entendeu. Você já imaginou? E juiz, a maioria das vezes, eles até que acompanham muito o parecer do Ministério Público. É uma das coisas que os alunos que saírem daí da faculdade vão notar, que por mais que não deva existir uma diferença entre juiz, promotor e advogado, inclusive numa mesa de salão de júri e dentro da sala de audiência, juiz, promotor e advogado deveriam ficar nas mesas com o mesmo degrau, não se fica. O juiz fica ali, o promotor fica ali e o advogado fica aqui embaixo. Aqui em Tocantinópolis, eles conseguiram colocar um pouquinho, mas ainda tem um degrau que sobe do local onde está sentado o magistrado para onde está sentado o juiz, o promotor, e onde está sentado o advogado. E aquele degrauzinho, futuros colegas, serve assim para mostrar o que nós chamamos de superioridade, a famosa juizite que vocês vão ouvir falar muito, que os colegas falam. Eu tenho uma amiga que morou comigo, e é minha amiga até hoje, e ela passou no concurso da magistratura. Magistratura é uma excelente juíza, muito humana, excelente. Mas ela teve a fase do juizite, e era interessante que aquela fase dos juizite que ela teve, que foi os 3 primeiros anos, estágio probatório, eu não conversava muito com ela, porque nós temos um grupo só das meninas que moravam juntas, somos 4, um grupo de 4. Então, todo mundo conversava e ela vinha com as pérolas dela de juizite, pérola dela de juizite, pérola dela de juizite. E as minhas costas já estavam lascadas de apanhar, né, na advocacia, e apanhar das juizites todo dia, porque não tem como a gente, se você bate, você prejudica muito seu cliente. Então, às vezes, você tem que ceder e fechar o biquinho, infelizmente. Infelizmente. Isso é questão de inteligência, de maturidade, que vocês vão aprender no decorrer dos anos, depois de apanhar muito, porque apanha muito. E depois de uns 3, 4 anos, ela veio me visitar. Quando ela veio me visitar, ela era aquela colega que nós moramos juntos, que temos toda uma história. E ela disse para mim assim: Dai, hoje eu vejo o quanto eu errei naquela época, eu tenho até vergonha. Daí eu já levei tanta lapada na magistratura, porque eles também apanham. Daí eu levei tanta lapada na magistratura que, tempo tal, eu desenvolvi, inclusive, uma depressão e tal. Com o tempo, ela também levou. Mas tem juízes que vivem na juizite eternamente até aposentar. Então, eu vejo um pouco isso, né? Um pouco desse erro que o processo eletrônico traz, né? Para se julgar de uma forma mais humana, mais justa. Por isso que fala justiça. Não existe nada mais lindo do que a deusa da justiça com a sua balança, que não pode pender nem para um lado e nem para o outro. Ela tem que ficar reta. Porque ali tem que mostrar o quanto a justiça é imparcial.
Não importa o lado que esteja, mas a gente não pode esquecer que por trás daquele julgador existe um humano. E o humano, ele tem todas as falhas que um humano às vezes tem, né? Então, eu vejo essa grande dificuldade. E a terceira vou bater de novo na tecla do Dr. Google, que o Dr. Google, ele ensina mais deveres do que obrigações, e o Dr. Google, eu falaria para os estudantes de direito, tenta evitar usar um pouquinho o Dr. Google. Vamos para os livros, mesmo que sejam da internet, mas vamos para os livros, vamos evitar o Dr. Google, porque o Dr. Google eu vou levar para uma outra área, vou levar para medicina. Vamos supor, aparece um carocinho aqui em mim, é uma espinha que está bem aqui no cabelo, aí eu vou lá e pesquiso. Caroço no couro cabeludo com uma manchinha amarela no ponto. Professor, vai dar câncer no estado terminal. O Dr. Google vai falar que eu tenho uma semana de vida no máximo. Então, assim como é na ciência, o Dr. Google erra muito no meio no meio jurídico para a gente. Então, os clientes que chegam aqui cheios de si, com o Dr. Google na mão, eu já passo logo para o outro colega que tem até mais facilidade com a internet, porque eu não vou mentir para vocês, não. Eu uso o computador, já falei isso para o senhor, eu uso o computador mais ou menos como uma máquina de escrever, porque eu gosto dos livros. Eu sou leitora, eu amo o ambiente de biblioteca, eu adoro comprar livros, eu amo livros. Então, assim, eu sou um pouquinho contra toda essa globalização, porque às vezes eu vejo que tem mais coisas ruins do que realmente boas. Então, o meu conselho que eu dou para os alunos é que evite um pouco o Dr. Google. Evite um pouco o Dr. Google nos trabalhos, entendeu? Eu acredito que serei futura professora professora convidada desses alunos. E vou ser bem sincera, se chegar com o Dr. Google, já vai perder muito crédito comigo. Então, assim, use a internet de uma forma mais moderada, principalmente nesse relacionamento do direito, da petição inicial, que vocês estão aprendendo agora. Então, tem que se estudar. A advocacia é uma profissão para se estudar. E a outro ponto final, que eu acho que eu estou até ultrapassando o meu limite, né, professor, de explanar, é que o que seria a solução para esses três questionamentos, porque se deixasse eu iria apresentar muito mais, mas a solução para esses três questionamentos, né, que eu levantei, os três problemas que eu levantei. O primeiro, que é em relação à ética profissional, seria uma união maior da classe, uma fiscalização muito maior da nossa instituição e as faculdades de direito cobrarem muito mais o código de ética. E em relação ao processo eletrônico, eu vejo como a solução seria uma forma do processo eletrônico ser mais híbrido, né? Vamos dar como exemplo, a audiência de conciliação, beleza, pode ser feita o juiz estando lá na China. Eu fiz uma audiência onde o juiz estava na praia, eu tenho certeza que ele estava na praia, porque eu conheço o barulho do vento que tem no mar. E ele estava lá, e eu aqui na minha sala, com meu ar-condicionado até quebrado no dia, morrendo de calor, estressada. Ele atrasou 40 minutos para entrar e estava no mar. Mas tudo bem. Então, a audiência de conciliação online, beleza, mas a de instrução ela tem que ser presencial. O júri nunca pode passar para presencial. A gente tem que ter o contato com as testemunhas, a gente tem que ter o advogado, o juiz tem que ter aquela dinâmica de estar olhando mais a testemunha de perto, o réu de perto, a parte de perto. Ele tem que viver, ele tem que ter aquele contato até para ter mais empatia com a dor do outro. Porque ele é um julgador, ele não vai pender nem para um lado nem para o outro, mas ele tem que ter empatia para julgar. E, no final, em relação ao Dr. Google e todos os direitos que ele ensina, sem ensinar os deveres, eu acredito que implementar mais a Constituição Federal, como se diz, nas escolas, ensinar os direitos nas escolas, ensinar quais são as obrigações e não só direitos nas escolas, seria algo assim que mudaria. Eu acredito ainda, professor, que uma história de uma nação só se muda com educação. E nós, brasileiros, eu tenho certeza que, inclusive, meus filhos, eles não vão ter ainda o país que eles merecem. Porque a gente está cheio de si, às vezes, cheio de si, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, mas a gente esquece lá atrás do que são os nossos deveres, né? E, finalizando a minha fala, porque eu disse que eu tenho que deixar um espaço para os alunos perguntarem, né? Se tiverem pergunta, eu queria ler um trecho de uma declaração num livro, que é um livro que meu pai sempre usava nas defesas do júri, e que é um livro que eu aprendi o que é ser um advogado de defesa, o que é ser um advogado mais humano, porque ele sentia tanto orgulho de ser conhecido como o advogado dos pobres. E esse eu vou tomar a liberdade de ler. É uma fala do ministro Ribeiro da Costa, que era presidente do Supremo Tribunal Federal em 1963. Ele diz assim: só uma luz nessa sombra, nesta treva, brilha intensa no seio dos outros. É a voz da defesa, a palavra candente do advogado, a sua lógica, a sua dedicação. Desculpa. O seu cabedal de estudo, de análise e de didática.
Onde foi ausente a sua palavra, não haverá justiça, nem lei, nem liberdade, nem honra, nem vida. Bendita seja a defesa, bendita seja o advogado. E eu peço desculpa pela minha emoção, pois é como se eu estivesse vendo meu pai recitando essa parte do ministro Ribeiro da Costa. E ele costumava falar para mim também assim, que eu sempre digo, pai, nós demoramos de descobrir de quem era a fala, por falta de investigar mesmo. Ele falava assim, vim, vi e venci. Essa era a advocacia dele, que é uma fala de Napoleão, né? Então, eu queria agradecer, professor, agradecer a oportunidade de poder dividir com o senhor e com os alunos um pouco da minha história, manter viva ainda a memória do meu pai, que foi um homem que lutou tanto por essa faculdade de Direito, era tão apaixonado pela advocacia, e falar que em nenhum momento eu me sinto arrependida de todos os esforços que eu fiz para esse curso de Direito vir para Tocantinópolis. Eu sei que eu não sinto nenhum minuto eu sinto esse arrependimento, assim como também eu tenho certeza que o doutor Giovanni também não. Porque a gente eu não consigo, eu tenho certeza que o doutor Giovanni também não consegue ver uma faculdade de Direito numa cidade como a nossa, com mais concorrência, e sim com mais oportunidades. Os jovens que aí estão chegando são, como dizem, carne nova, vão querer aprender mais, sugar mais, estudar mais, e, de certa forma, fazermos estudar também, nos reciclarmos também, e vamos trocando experiências, porque na advocacia você nunca sabe tudo. Na verdade, na advocacia, todos os dias eu acordo com aquela sensação de que eu não sei nada. E todos os dias eu luto para aprender mais um pouquinho. E não se aprende, não tem mais que se ensine do que esse relacionamento. Aluno, professor, jovem advogado, pessoal da velha guarda. E eu coloco meu escritório à disposição, me coloco à disposição como advogada, me coloco à disposição das mulheres como uma defensora que sou, e digo que eu estou esperando vocês do lado de cá. Mas não se assuste, porque se ferir o código de ética, tem uma lapadinha certa, porque nós temos que fazer essa reciclagem, porque assim nós vamos nos tornar cada vez mais um país e uma justiça mais justa, para a gente não esquecer o juramento que vocês vão fazer quando formarem, e o juramento que vocês vão fazer quando pegarem a verdadeira carteirinha. Essa carteirinha não é para ser, não é para dar carteirada nos lugares, e sim para você lembrar todos os dias, quando você olhar para ela, o quanto a sua profissão tem um peso muito grande. A advocacia não é profissão de saudade. Então, eu estou esperando vocês do lado de cá, viu? E me coloco à disposição, professor. Muito obrigada.